Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, na última aula, a gente estava falando sobre as atividades econômicas industriais no Brasil, né? As indústrias que transformam a matéria-prima em produtos para serem comercializados, né? Então, a gente viu que as atividades industriais no Brasil até que são recentes, né? Elas iniciaram lá pelo século XIX. Então, os produtos industrializados consumidos eram importados até então, principalmente de países como a Europa. Então, por volta de 1840 é que começou a industrialização do país. E ele se tornou o maior produtor mundial de café, como a gente já viu, né, em história, nos outros bimestres. E o grande acúmulo de riqueza, de bens, né, gerados por essa produção foi um dos fatores decisivos para se instalar indústrias no país. As primeiras indústrias foram instaladas no sudoeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, acompanhando então a infraestrutura, o desenvolvimento desses locais, né, principalmente por causa da cultura cafeeira. E com o tempo outras regiões também começaram a produzir mercadorias para suprir então as necessidades do povo, e foi ampliando-se assim a atividade industrial. Nós vimos aqui alguns tipos, né, da classificação das indústrias, aquelas indústrias que produzem bens de consumo que não são duráveis, digamos assim, os alimentos, né, que logo eles se deterioram, então produtos de limpeza que têm que ser usados, né, são gastos, não são duráveis. Vimos também a indústria de bens de consumo duráveis, como são os móveis, automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos. As indústrias de bens intermediários, então, que seriam ferramentas, máquinas, que são peças que vão para outras indústrias, para outras atividades econômicas. E as indústrias de base, que são aquelas que transformam a matéria-prima em um produto semi-acabado, ou seja, ele vai ser levado para outra indústria para produzir outros produtos, né? Então, esse é o caso das refinarias e das siderúrgicas. Então, siderúrgicas aquelas que transformam o metal, né? E as refinarias aquelas que tiram, então, o petróleo e depois tem que ser transformado em combustível, em gás de cozinha e etc, né? Então, nós vimos aqui essa classificação das indústrias. Agora nós vamos na página 30 aqui, vai falar um pouquinho então sobre as características das atividades industriais nas regiões brasileiras na atualidade. Então agora, falando um pouquinho aqui das principais indústrias que tem em cada região do Brasil. Então na região sudeste, ela é considerada a mais industrializada do Brasil. Tem grande concentração de indústrias variadas. Alguns mais importantes ramos industriais nesta região são o automobilístico, especialmente em São Paulo, né? São Bernardo do Campo, ali, eles chamam ABC Paulista, né? Então, Santo Amaro, São Bernardo e São Caetano. O siderúrgico também, que é em destaque o petroquímico e naval, com destaque para o Rio de Janeiro, petrolífero no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, são aquelas que retiram o petróleo. Então, tem muitas plataformas, né, inclusive dentro do mar, né, tem várias plataformas aí que exploram, então, o petróleo. Na região sul, em seguida, depois da região sudeste, a mais desenvolvida industrialmente é a região sul, a nossa região, apesar de pequenininha, né? Temos aqui muitas indústrias. Então, a região sul com muitas indústrias diversificadas e bem distribuídas pelo território. Nessa região destacam-se principalmente o setor alimentício e do vestuário. Então, o vestuário tem vários locais, né? No Paraná tem o Cianorte, Maringá, e Santa Catarina tem ali Brusque, Blumenau, Indaial, Rio do Sul, que são grandes polos industriais de roupas, né? E alimentício tem uma variedade de cidades que tem indústrias alimentícias, né? Aqui na nossa poderíamos citar o Laticínios Popó, né? Que é uma indústria alimentícia.
tem o frigorífico também aqui, né? Então, algumas indústrias na nossa cidade não é grande quantidade de indústria alimentícia. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste tem muitas agroindústrias que transformam as matérias-primas produzidas na região. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, destacam-se os frigoríficos, que beneficiam a carne oriunda de criações da região. Há também as indústrias importantes de óleos vegetais e de fertilizantes no Mato Grosso. Goiás tem uma significativa produção de medicamentos, vestuário e calçados. Então, Mato Grosso produz muita soja, produz gado, né? Então, se destacam lá frigoríficos, né? Que beneficiam essa carne da região, e também as indústrias de óleos vegetais, que nessa região também é grande a quantidade de plantação. Já daí Goiás, né, tem uma significativa produção de medicamentos, vestuário, calçados, então é grande produtor desse ramo. Na região norte, de modo geral, as indústrias na região norte são pouco expressivas, mas o polo industrial da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, merece destaque. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de montadoras de produtos obtidos com tecnologia estrangeira, como, por exemplo, televisores, telefones, celulares, computadores, bicicletas, relógios, entre outros. Então, foi montada essa Zona Franca de Manaus, né, no Amazonas, para tentar fazer o desenvolvimento dessa região, né? Então, foi criada lá essa Zona Franca de Manaus, que é essa indústria que tem muitas montadoras, né? Não é uma só, são várias indústrias que montam principalmente produtos tecnológicos, mas como eles dizem que usando uma tecnologia, materiais, né, estrangeiros. Então, lá eles produzem televisores, computadores, motocicletas, bicicletas, entre outros. Na região Nordeste, então, que é a que menos tem concentração industrial. Então, na região Nordeste, a principal área de concentração industrial localiza-se no Recife, com indústrias têxteis e de produtos alimentícios. Em Salvador, na Bahia, os destaques são para os setores petrolífero e petroquímico, como o polo de Camaçari. Então, não é que não tenha indústrias, né? Então, tem indústrias, mas menos quantidades. Eles produzem lá vários tipos de roupas, artesanatos também, eles produzem bastante. Setor petroquímico, então, exploração do petróleo. Então, fala aqui de Camaçari. E a região Nordeste é conhecida também pelo turismo, né? Que não é uma indústria, então, é uma prestação de serviço às pessoas que vão passear nessa região. Então, os nordestinos têm bastante influência no turismo no Brasil. E como tarefa de hoje, então, a prof vai deixar para vocês aqui no caderno de atividades, a página 69. Então, vamos ver lá qual que é a tarefa. Então, na última aula a gente tinha feito, né, uma atividade aqui na página 68, mostrando aqui um infográfico, né, com a produção do lápis, como que é produzido os lápis, né, principalmente aqui, ó, mostra a Faber-Castell possui uma floresta própria. Então, a colheita dessa matéria-prima é feita a cada 14 anos, após 14 anos, que é o pinus, né, que nós vimos que eles plantam para depois fazer as torinhas mais finas e as toras mais grossas, para produzir, então, os lápis aí, tá? E agora, nós vamos, então, na página 69 para a tarefa. Então, a tarefa de vocês é, aqui na página 69, responder essas questões aqui, bem simples. Então, com base em seus estudos, associe as indústrias indicadas a seguir ao tipo de produção correspondente. Se for indústria de bem de consumo durável, né, aqueles que duram mais, vocês vão colocar A. Se é uma indústria de bens de consumo não duráveis, então vocês vão colocar A, B. Se for indústria de bens intermediários, C. Indústrias de base, D. Então, vocês vão ver qual dessas aqui corresponde a cada um.
Aqui tem um trecho da canção Bolacha de Água e Sal. E vocês vão ler aqui então a canção e, com base no que você estudou então sobre as atividades econômicas, ver o que é correto afirmar aqui sobre esse tipo de indústria, tá bom? Então ficamos por aqui. Beijo, até nossa próxima aula.